Olá, prezados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa chamado de programa catequético, porque é uma oportunidade de a gente estar refletindo, principalmente tendo como base alguns dos documentos da Igreja. E a gente no momento está refletindo sobre o texto base do ano vocacional, terceiro ano vocacional no Brasil. Já tivemos vários programas, já fizemos várias referências ao chamado dentro desse tema vocação, graça e missão, a palavra que arde o coração, a Eucaristia que faz os pés caminharem. Dentro desse espírito, dentro então dessa reflexão que a gente coloca o chamado. E aqui o texto base coloca um subtítulo assim, vocação. Aliás, Jesus chama pelo nome e refaz a nossa história. Então, Jesus chama pelo nome. Aqui a gente tem que entender a presença de Jesus com os apóstolos. Os apóstolos foram chamados pelo nome. Você pode pensar, e hoje, como é esse chamado? E o texto base do ano vocacional diz assim, Jesus chama os discípulos pelo nome, pela sua própria identidade. Aqui a gente pensa, é claro que ele não nos chama hoje da forma que chamou naquele tempo. Eu até digo sempre que a vocação vem de dentro, sai lá do coração. E a gente sempre diz que Deus está presente no coração das pessoas. Por isso é a gente fazer esse paralelo entre a forma como Jesus chamava naquele tempo e a forma como Deus chama hoje. Aquele que é chamado não perde sua história. A pessoa não perde a sua identidade. Podíamos dizer assim que o chamado aperfeiçoa a identidade daquele que é chamado. E Deus, logicamente, dá as graças próprias diante do chamado para a pessoa responder àquilo que foi proposto. Mesmo nos fracassos, a promessa faz a vida seguir na esperança. Para dizer que chamar a palavra promessa, quer dizer, no fundo, dentro do contexto do chamado que Jesus faz, que Deus faz a gente, ele vai, logicamente, despertando a nossa esperança. E foi o que aconteceu com o grupo dos 12 apóstolos do Senhor. Jesus chamou cada um deles, deu formação para eles, e além de dar formação, ele os envia. Isso é muito bonito, quer dizer, o chamado, o vocacionado é enviado. E as fraquezas, também as esperanças, são processos da história da salvação. Isso está dentro do contexto da missão que cada um tem ao desempenhar a sua própria vocação. Toda pessoa que é realmente chamado e que procura viver a verdade deve escutar a voz do Senhor. E a voz do Senhor está presente justamente na escuta, ou no momento que a gente escuta essa voz. A voz que vem de dentro do coração de cada pessoa. Muito bem, e o texto fala também como ouvir a voz se vivemos na autorreferencialidade. Autorreferencialidade. Um certo individualismo, como é próprio da cultura moderna. Então é preciso abandonar o que nós chamamos de autorreferencialidade. Isto é ato de conversão, é um ato de fé. O chamado deve fazer esse processo de conversão, de mudança nas atitudes, para purificar, podemos dizer assim, a sua fé e purificar a sua resposta. É passar daí para vamos dizer assim, autotranscendência, não autorreferencialidade, mas autotranscendência, ir ao encontro de Deus. Esta que é a missão de quem é chamado por Deus, fazer esse caminho de encontro pessoal com Jesus. Na cultura ocupacional de hoje, é difícil deixar o que nós chamamos de autorreferencialidade, de fugir do individualismo. Isso é próprio da nova cultura. A oração é um espaço para se ouvir a voz de Deus, ouvir o seu chamado. E o chamado deve provocar mudança, mudança na vida daquele que é chamado. Provocar essa mudança, uma mudança que seja profunda, mudança de mentalidade,
mudança no jeito de ser de cada pessoa. Isso aconteceu com os discípulos de Emaús. Quando a gente olha aquele caminho que os discípulos fizeram, saindo de Jerusalém, certamente decepcionados, porque Jesus tinha morrido, então eles fizeram um caminho, uma peregrinação até Emaús. Consta que Emaús tinha 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Então, um longo caminho, certamente à noite, tristes, mas acontece que naquele caminho acontece um encontro, é realizado um encontro. Jesus aparece para eles, caminha com eles e eles vão escutando o que Jesus falava. E aquilo foi sensibilizando o coração deles. Podíamos dizer que a missão, ela surge desse impacto do encontro com Jesus Cristo. E é o que aconteceu em Emaús. Na celebração eucarística, Jesus desaparece e eles reconhecem a necessidade de começar um novo caminho e voltam para dizer: a Eucaristia faz os pés andarem. Muito bem, eu termino por aqui agradecendo a sua sintonia, contando sempre com você nos próximos programas para a gente continuar refletindo sobre a riqueza do texto base do terceiro ano vocacional no Brasil. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até lá.